Dados do imposto de renda mostram que os super ricos têm mais isenções e pagam menos imposto no Brasil. Quanto à maior faixa de renda, maior é a parcela de rendimentos isentos. Esse estudo foi publicado no site G1 durante esta semana. Para debatermos o tema, nós contamos com a presença do professor de administração, Camilo Bórnia, e com o professor de economia, Cássio Moreira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, os dados referem-se ao universo de 29 milhões de declarantes do imposto de renda, pessoa física, do ano passado, e constam no relatório grandes números das declarações do imposto de renda das pessoas físicas, ano calendário 2017, divulgado recentemente pela Receita. Como é que vocês analisam essa afirmação? Né? Inclusive, me surpreende agora com um termo que eu nunca tinha ouvido. Tem os ricos e tem os super ricos. Né? Até para a gente poder entender quem são esses super ricos. Né? Vou começar com o Cássio, depois com o professor Camilo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Né? Sabe que vocês estão abordando o maior problema que existe no Brasil. Né? Esse tema deveria ter sido debatido na campanha presidencial, deve ser debatido constantemente, porque o grande problema, o maior problema de todos é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Nós somos um país muito, muito, muito desigual. Né? Isso é explicado um pouco desde a questão do processo histórico. Nós fomos um dos últimos países a acabar com a escravidão de pessoas. Né? Essas pessoas foram libertas sem renda, sem instrução, sem nada. Então, nós temos, além dessa questão histórica, nós temos um problema também tributário. Nós temos uma carga tributária muito regressiva e pouco regressiva. Ou seja, em outras palavras, para o telespectador de casa entender melhor, no Brasil se paga muito imposto. Geralmente as pessoas acham que, sim, se paga muito imposto. Mas isso é uma meia-verdade. Por quê? No Brasil, a classe baixa e a classe média paga muito imposto e a classe alta paga muito pouco imposto. E o que esse estudo mostra é isso, ou seja, quem ganha mais paga menos em relação à sua renda, porque o nosso sistema tributário é um sistema regressivo. O que seria um sistema regressivo? É um sistema de impostos que onera mais a produção e onde as pessoas que menos ganham pagam mais em relação à sua renda do que aqueles que mais ganham. E é o que acontece no Brasil. Para te ter uma ideia, para te estar entre os 10% mais ricos, e aí daria para classificar entre os ricos, sim, tu com uma renda de aproximadamente um pouco acima de R$6.000, tu está entre os 10% mais ricos do país. R$6.000? 6.200, 6.000 alguma coisa. Lá em 2000, ou seja, 19 anos atrás, tu ganhando R$2.700, tu estava entre os 10% mais ricos. Então, nós somos um país muito, 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 muito desigual. Inclusive, é a desigualdade econômica que causa a corrupção. Ou seja, a desigualdade econômica está muito associada à corrupção. Se tu fazer uma pesquisa e ver os países menos desiguais do mundo, são aqueles países que têm menos problemas com corrupção, porque a desigualdade está muito atrelada com todos os problemas que nós temos. Né? Professor Camilo, é um debate. Claro, aqui a gente tem convergência e divergência. Claro. Nesse caso, o senhor concorda com o professor Cássio? Não. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui debatendo contigo. E eu discordo de forma, assim, vou de encontro, né, completamente o que ele falou. Primeiro porque parte de uma premissa que eu considero equivocada em focar o problema na distribuição. Distribuição de riqueza, ou melhor dizendo, falta de distribuição de riqueza, desigualdade, nunca matou ninguém. O que mata as pessoas é a pobreza. O fato de tu ter pessoas neste nível de riqueza, baixo e outro assim, a diferença não quer dizer absolutamente nada. O problema é tu ter gente muito abaixo. Isto é o que mata as pessoas. Este é o problema da humanidade. A premissa dele também sai a partir de outra coisa da qual eu discordo, que a riqueza é algo estático. E, por consequência, para que A fique rico, B tem que ficar pobre. E isto não é verdade.
riqueza é algo que se multiplica ao longo do tempo. Se a gente pegar nos dias de hoje e pegar, por exemplo, uma família que mora no bairro Restinga, que reconhecidamente é considerado um bairro pobre em Porto Alegre, a gente vai ver que uma pessoa no ano de 2019 mora em melhores condições do que alguém em 1919, há 100 anos atrás, na Bela Vista, em Porto Alegre. Por quê? Porque as pessoas, o nível médio de riqueza das pessoas aumenta ao longo do tempo, e quem foi capaz de fazer isso foi justamente o capitalismo, que através de processos de mercado criou forma de criar riqueza e distribuir riqueza de uma forma muito mais eficaz do que a benevolência de algum planejador central, de algum governo ou de alguém que vai cooptar impostos através, né, da taxação das pessoas para depois redistribuir. O efeito prático de aumentar a tributação de quem é mais rico é fazer o seguinte, é convidá-los, né, a ir embora, ir para outro lugar, ou usar de artifícios, né, para poder pagar menos, ou ainda simplesmente aumenta o custo para a corrupção, para poder cooptar aquele que, em tese, está ali para cobrar o imposto, afinal de contas, ele vai conferir uma vantagem maior, por conta disso, o preço da corrupção acaba sendo maior. O professor ele fez uma correlação entre distribuição de riqueza e corrupção, dizendo que quanto mais distribuída for a riqueza, menor for a corrupção. Ora, estatística a gente tem que ter cuidado, né? Porque a estatística, muitos dizem que é a arte de espremer os números e fazê-los confessar a verdade, né? O que existe sim é nesses países que têm menos corrupção, nós temos mais liberdade, nós temos mais capitalismo, nós temos mais possibilidades de distribuição de riqueza através de um sistema econômico que não coopte a força das pessoas. Eu até não gosto de usar o termo imposto sobre alguma coisa, eu costumo dizer que é imposto contra alguma coisa, porque o imposto é algo coercitivo, algo que é tomado sem a devida autorização. Se a gente quiser taxar os ricos, o efeito prático disso vai ser o seguinte, vai ser convidar as pessoas para ir embora. Quem gera emprego, quem gera desenvolvimento, não é, infelizmente, o pobre, é quem tem dinheiro. É este que aplica dinheiro, este que investe, e a gente precisa incentivar que essas pessoas coloquem dinheiro na economia e não o contrário. Bom, a gente tem um debate aqui e isso ficou muito claro agora, já de início. Agora, vamos tentar entender. A réplica, porque... Não, fiquem à vontade depois, mas eu gostaria só que complementassem ou respondessem cada um, mas também prestassem atenção nas minhas perguntas aqui para a gente conseguir avançar. Nesse caso, e aqui está liberada a réplica, a tréplica, mas eu vou já com uma pergunta, tentar entender por que no Brasil se tem essa máxima de que nós precisamos de uma reforma tributária. Porque, assim como se defende a reforma da Previdência, e aqui não vou falar que tipo de reforma, mas me parece que é um consenso de que alguma reforma deve acontecer, a reforma tributária vem sempre colada, né, nessas discussões. No caso, cada um na sua perspectiva, é necessária uma reforma e que tipo de reforma? Por favor, professor Cássio. Bom, vou tentar fazer as duas coisas, né? Tá. Fazer a tréplica e tal. Em primeiro lugar, a gente tem que evitar uma confusão que muitas vezes algumas pessoas têm. Se a gente for estudar a história o capitalismo é o melhor sistema vigente, né? As experiências socialistas fracassaram, né? Na União Soviética, na antiga União Soviética, enfim. Nunca houve comunismo, só na pré-história, né? O comunismo parte do pressuposto que os meios de produção pertencem ao coletivo, então a gente teve um socialismo. Então o capitalismo, entre os sistemas vigentes, é o que mais trouxe prosperidade e riqueza. Só que dentro do capitalismo, se a gente for estudar a história da Inglaterra, da França, da Finlândia, da Noruega, da Suécia, do próprio Estados Unidos, da Inglaterra, a gente vai ver que o estado de bem-estar social, né? Nos Estados Unidos teve o New Deal pós-guerra, nos países escandinavos, que são os primeiros lugares no IDH, são os países que teve todo um estado de bem-estar social pós-guerra, né? Se a gente for ver esses países, a história desses países, sempre houve uma participação do Estado na economia, e inclusive por meio de impostos. A questão toda é que essa questão da evolução que o colega falou lá de 1910, hoje, nós temos também a variável que tem que colocar em conta dentro dessa equação, que nós temos todo um progresso tecnológico. Ou seja, é óbvio que as pessoas têm vivido melhor, a expectativa de vida das pessoas é maior, porque há avanços na saúde, há vários avanços.
Só que se a gente for perceber, tem um economista que está sendo muito badalado, e tem um vídeo dele muito bom, se o telespectador puder botar. O Eduardo tem o mesmo sobrenome, mas não tem parentesco. O Eduardo Moreira tem usado uma metáfora que eu acho extremamente interessante. Como se o mundo fosse um parquinho onde as crianças estão brincando e tem montes de areia, e para te fazer um monte de areia, tu acaba causando um buraco. E quanto maior esse monte de areia, maior o buraco. O que faz com que um sistema tributário mais justo, mais progressivo não é acabar com a desigualdade, porque as pessoas são desiguais. Vai sempre existir desigualdade. O problema é quando uma desigualdade é muito grande, que chega a matar por causa da miséria, da pobreza. O problema é quando tu tem um parque, esse parquinho, da metáfora que eu estou dizendo, e pouquíssimas pessoas têm um monte de areia muito grande, e outras pessoas têm grandes buracos. Então, o Estado, o capitalismo, ele é o melhor sistema para gerar riqueza. O problema é que ele acaba concentrando renda. É só tu ver o livro do Piketty, falando sobre o capital, etc., mostrando que há um acúmulo de riqueza no mundo todo e o aumento da desigualdade. O Estado tem que ter um papel, não um Estado absoluto, que cerceia a liberdade das pessoas, de empreendedorismo, etc., mas esse Estado ele tem que acabar meio que diminuindo aqueles montes que estão muito altos para tentar diminuir os buracos que estão muito profundos. Né? Não acabar com essa desigualdade toda, porque a própria desigualdade ela gera muitas vezes, né, o empresário ele tem que ter um acúmulo de riqueza para poder investir, gerar riquezas e ajudar na distribuição de renda. O problema é que uma concentração muito grande de riqueza faz com que poucas pessoas tenham um poder político muito elevado, que acaba, de certa forma, interferindo na democracia, porque essas pessoas acabam cooptando, muitas vezes, alguns representantes políticos eleitos pela maioria, mas atendendo os interesses de quem os financia. E também nós temos um problema, além dessa questão do problema moral, nós temos esse problema econômico. Então, o sistema tributário, se a gente pegar a grande parte das economias mais desenvolvidas, nós temos a Suécia, por exemplo, a Noruega. Não vou usar exemplo Coreia do Norte, esses países que... Coreia do Norte, enfim, não é exemplo para ninguém. Eu vou usar um exemplo que é a Suécia, a Noruega, a Finlândia. São países que têm uma carga tributária muito elevada, paga imposto, existe um capitalismo, existe empreendedorismo, paga bastante imposto, mas muito desse imposto é devolvido para a sociedade na forma de serviços de qualidade, pra etc. Gente não perder então, o problema não é o capitalismo, mas o problema é o quê? É a falta de equilíbrio no sistema capitalista, porque o capitalismo, a tendência do capitalismo é acumular. Sim. Então, se não tiver um agente para redistribuir essa acumulação e fazer com que... É sempre o meio termo. Não é nem o socialismo lá, que cerceia a liberdade, Estado planificado, as pessoas não têm liberdade de empreender. Não é aquele socialismo e também não é o neoliberalismo, um liberalismo extremo. A solução para tudo na vida está no meio termo. E o meio termo se chama Estado de Bem-Estar Social. Bom, na perspectiva fica claro que, pelo menos na concepção do professor, é necessária uma reforma tributária. Depois a gente pode discutir que tipo de reforma a gente vai chegar lá. Vou colocar o seguinte, de um lado a gente tem um sistema planificado onde não tem propriedade privada e não tem os meios de produção não estão na mão das pessoas e sim na mão de um governo, e do outro lado tu tem a possibilidade de ter liberdade plena. Aí o que aconteceu? Na eminência... Tá? Dado o óbvio que este sistema aqui fracassou, as pessoas que defendem este modelo aqui vieram com a solução do meio termo. Então se criou a chamada social-democracia. Só que vamos pegar os próprios dados, os países citados pelo professor. A Suécia ficou rica entre 1870 e 1930, muito antes, tá? Muito antes do estado de bem-estar social. A Inglaterra ficou rica antes. A Argentina era rica e aí teve estado de bem-estar social e ficou pobre. O Brasil sempre teve estado de bem-estar social e sempre foi pobre. É justamente o contrário. Liberdade é o que faz os países e as nações, as pessoas, por consequência, crescerem. Agora, voltando à tua pergunta, né? A necessidade de reforma tributária. Existem dois aspectos na questão da reforma tributária. O primeiro é a burocracia envolvida, que fazem com que as empresas estejam muito mais tempo focadas na burocracia, na prestação de contas para o governo, para poder
fazer os devidos pagamentos. Isso toma das empresas mais de 2.000 horas por ano, o que é um absurdo. Tem países que em menos de 100 horas por ano fazem toda a apuração contábil e, por consequência, conseguem, né, quitar as contas com o governo. Por outro lado, a gente tem um sistema, né, que onera demais o consumo, libera, né, os rendimentos e a gente acaba assim, neste aspecto, onerando muito mais o pobre, porque percentualmente o pobre basicamente consome. Então, ali que está a distorção do nosso sistema tributário e a gente precisa reequilibrar isso. Tá? Mas a gente também precisa dar espaço para poder diminuir a carga tributária e, para isso, a gente precisa fazer com que o Estado acabe ficando de um tamanho menor, porque a gente está num ponto de competitividade que está sendo colocado em xeque porque a gente não tem condições de fazer frente a outros países que praticam uma carga tributária muito menor. A gente acaba onerando a nossa própria cadeia produtiva e perdendo competitividade com o meio externo. Bom, gente, o debate é extremamente complexo, o tempo vai passando muito rápido. Então, eu vou pular para uma questão, né, um retrato que esse estudo aponta. Tá? O estudo aponta que não somente os proprietários de empresas e investidores com aplicações financeiras são os únicos beneficiários do grande volume de isenções. A elite dos servidores públicos possui também rendimentos que não são submetidos à tabela progressiva do imposto de renda, como gratificações e o auxílio moradia de juízes, por exemplo. Tá? Em uma hipotética reforma tributária, essa categoria de servidores públicos deveria entrar nesse pente fino? É preciso rever distorções? Cada um tem uma perspectiva, mas, de fato, existem distorções que devem ser revistas numa reforma tributária? Posso começar? Por favor. Bom, a questão da reforma tributária, no meu ponto de vista, ela tem que atacar 2 pontos. Primeiro é o que acredito que vai ser proposto agora com a reforma tributária do nosso ministro Paulo Guedes, que é uma unificação de impostos. O Brasil tem uma quantidade enorme de impostos que faz com que tenha um custo para as empresas fazer essa contabilidade toda. Então, tem que ter um enxugamento, uma diminuição de impostos, da quantidade de impostos. Isso eu acho que é uma coisa até, né, tranquila. Sim. E a outra questão é o quê? É mudar esse sistema tributário, regressivo para progressivo. Antes de que eu fale um pouquinho sobre a questão da outra que tu perguntou agora há pouco. Sobre a reforma. Isso. Nós necessitamos de reforma, evidentemente. 2 pontos interessantes. Eu vou convidar o telespectador de casa, dá para enquadrar aqui? Isso aqui é um site que eu gosto muito, chamado Voyager, e tem um artigo que eu gostaria que o telespectador lesse, que se chama assim, ó, sabe o papo de que a Suécia se desenvolveu com liberalismo? Mentira. Depois dei uma lida botem no Google, Clica tá? ali, professor, só pra no site Voyager. Eu acho que vale a pena ler esse artigo, né, mostrando. A questão da Inglaterra, a Inglaterra vai ser o berço da Revolução Industrial e uma das coisas que faz com que a humanidade tenha avançado é o progresso tecnológico, são as inovações. E a Inglaterra, por ter tido algumas inovações e a própria questão, né, histórica, faz com que tenha esse crescimento, né? Mas se tu for pesquisar, e aí tem um livro do Chang que eu indico, Chutando a Escada, a Inglaterra usou muito de intervenção do Estado para se desenvolver. Tanto que depois que ela teve lá em cima, bem avançada industrialmente, que ela vai começar a defender o liberalismo para os outros. Por isso que o nome do livro é Chutando a Escada. Ou seja, depois que eu subi a escada, fiquei lá no topo, por meio do Estado, etc., intervenção, tira a escada, não façam o que eu fiz. Né? Então, essas questões é interessante, nós temos 2 opiniões diferentes, mas o telespectador tem a sua própria opinião. E como é que ele vai construir a sua própria opinião? Ouvir coisas diferentes, mas ir atrás, pesquisar, ler, se aprofundar e não só ficar apenas em manchetes e isso. Então, são 2 referências que eu indico para ler, para trazer um pouco essa questão do liberalismo, etc. Então, se a gente for estudar as experiências de Estado, e é o que eu estou, inclusive, estudando no meu pós-doutorado, essas experiências de Estado do bem-estar social, tu vai ver que a idade de ouro do capitalismo foi justamente a idade pós-guerra, onde o Estado teve intervenção no Estado. Né? Então, eu não defendo um Estado máximo nem um Estado mínimo, que nem diria já o antigo Enéas Carneiro. Né? Eu não defendo um Estado máximo nem um Estado mínimo, eu defendo um Estado necessário. E para um país extremamente desigual como o Brasil, vai ser apenas um Estado eficiente e que distribua a renda que vai diminuir com a desigualdade socioeconômica. E, por fim, a questão da reforma tributária, na minha opinião, é uma reforma muito mais importante que a questão da Previdência.
porque ela vai tocar no grande problema brasileiro, que aí o programa está de parabéns. Eu acho que os meios de comunicação cada vez mais teriam que trazer esse debate da desigualdade socioeconômica. E, no meu ponto de vista, a questão do liberalismo econômico, diferente do liberalismo político, John Locke, etc., ou seja, grande liberalismo político. E hoje a gente vive no Brasil uma coisa meio contraditória, né? Os liberais econômicos não são liberais políticos, porque cada vez mais conservadores, muitas vezes até com um discurso um pouco mais de cercear liberdades, até de, né? Enfim. Eu sou libertário, então... Então a questão do liberalismo econômico é que ela acaba muitas vezes defendendo... Lembra daquele exemplo que eu dei do monte grande e do buraco? Esse cara que tem um monte grande, ou seja, os multimilionários, muitas vezes tem condições de patrocinar estudantes, bolsa, isso e aquilo, para defenderem um regime, uma doutrina liberal econômica que vai ao encontro dos seus interesses, porque esse cara que tem uma grande fortuna, ele não quer ser taxado. Sim. Então ele tem que defender que o melhor é não me taxar, porque eu vou gerar emprego e renda. E, na verdade, o grande empregador no Brasil é o pequeno e o médio empresário. É esses caras que geram grande emprego. Não é aquele cara que gasta 100 mil reais num jantar. Perfeito. Né? Para garantir os... Tinha 10 minutos, 5 minutos, agora, professor Camilo. A questão é que tu não consegue fazer uma separação absoluta e dizer, olha, o pequeno não vai pagar, só vai pagar o grande. Se uma das coisas que se discute ao taxar os mais ricos é justamente tu poder tributar, por exemplo, lucros e dividendos, que foi um mecanismo... O Brasil, ele zerou o imposto de renda sobre lucros e dividendos ainda no plano real com uma forma de incentivar as pessoas a terem negócios, porque, afinal de contas, tu aumenta, só tu Brasil melhora... Estônia, né? Brasil e Estônia. Só. Basicamente só, é verdade, tá? Só que aqui nós temos o consumo alto e nós temos também... Tinha o outro lado. Então, o que se fez? Como se queria se incentivar as pessoas a aplicarem dinheiro, inclusive aplicando dinheiro para o governo tomar emprestado, né? Se zerou o imposto de renda. Agora, se tu coloca esse imposto, tu vai pegar o pequeno junto. Não existe como tu simplesmente vou deixar de fora esse aqui e vou colocar aqueles lá de dentro. Sobre o autofuncionalismo público, né, se a gente simplesmente aumentar a tributação deles, o efeito prático é... A gente vai tomar o dinheiro de volta. Então, se é para fazer isso, diminui o salário do empregado público e está resolvido, porque, afinal de contas, o dinheiro fica na mão do Estado. O problema é o outro sempre vai ter um subterfúgio para poder sair e nós corremos o risco de fazê-lo com que ele vá embora. Este vai ser o efeito prático se a gente resolver simplesmente, vamos taxar os mais ricos e resolver o problema. A gente vai acabar onerando o mais pobre. Sem contar que aquele que ficar, ele vai fazer uma coisa muito simples, ele vai repassar o preço. Porque, afinal de contas, o grande empresário, né, ele via de regra... Não, mas ele tem negócios, né? Se ele quiser manter o ganho dele, ele simplesmente repassa a conta para frente. É assim que é feito. É uma ilusão achar que a gente pode fazer com que pessoas de alto poder aquisitivo simplesmente, né, passem a pagar mais. Ele justamente é o mais capacitado para poder fugir de todo o esquema tributário. Bom, eu quero agradecer aqui. O assunto é extremamente complexo e aqui a gente tem mais uma vez um debate, e um debate em alto nível com dois grandes professores, professor Cássio Moreira, economista, professor Camilo Bornia, professor de administração. Sejam sempre bem-vindos e a gente ainda está debatendo a reforma da Previdência. Quem sabe, já numa outra oportunidade, podemos avançar e já começar a debater uma proposta mesmo de reforma tributária que parece que está andando em Brasília. Vamos ver os próximos capítulos. Sejam sempre bem-vindos. Agradeço e, mais uma vez, parabéns. Eu acho que esse assunto, desigualdade socioeconômica, tem que ser um dos assuntos mais debatidos nos meios de comunicação, porque é o grande problema do Brasil. Professor? Obrigado, Bives. Obrigado, Cássio. Tá? E eu reitero o que eu coloquei no início. O problema do Brasil não é a distribuição. O problema do Brasil é como criar riqueza através de um mercado aberto, um mercado livre. Se a gente focar no problema certo, a gente vai para frente. Bom, eu fico com a sugestão dos dois professores de que você deve ouvir as duas opiniões e seguir pesquisando e estudando para formar a sua. Não simplesmente, né, não que não são válidas cada uma da opinião, mas simplesmente absorver ela. É necessário que você em casa reflita. E aqui a gente traz um debate de alto nível. Da mesma forma que vocês me agradeceram, em nome aqui de todos do programa, agradeço também por sempre contribuírem com a gente num debate de alto nível. Assim que é bonito.